Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Luiz Henrique, designer de interiores, muito bom dia, tudo bem com você, Luiz Henrique? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Vamos lá, hoje o nosso querido Luiz Henrique vai falar de cortineiro, os tipos e vantagens de incorporá-los nos projetos. Diga, por favor. Pois é, como você mesmo falou, hoje eu falo sobre os cortineiros. Cortineiros. Quais são os tipos e como a gente pode incorporá-los dentro dos projetos de interiores. Porque antes eu vou contar sempre uma historinha. Uma historinha, como Ótimo, sempre, né? ótimo. Para poder ilustrar. O que acontece? Os trilhos das cortinas, eles eram os protagonistas desse tipo de instalação. No universo das cortinas e persianas. Exato. Era aquele trilho de alumínio antigo, você lembra dele? Lembro. Aí os cortineiros, eles foram criados para poder dar um ar de elegância, de refinamento e sofisticação nos ambientes. E aquele acabamento não ficar aparente. Isso. Você lembra como era na década de 80, início da década de 90, que geralmente era aquele bandô que cobria os trilhos das cortinas e aquilo, no decorrer do tempo, tornou-se muito poluído para a atmosfera dos ambientes. Sim. Ficava carregado e, verdade. de repente, o tecido da cortina não combinava com o bandô, ou vice-versa, era uma miscelânea. Enfim, era um carnaval fora de época. É isso aí, dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E aí foi criado esses cortineiros. E depois, com o advento das cortinas em varão, aonde o varão ficava à mostra, todo mundo achou que aquilo ali estava assim em uso contínuo, o varão, e realmente está, porque ele promove um acabamento também muito sofisticado, elegante. Claro que você vai escolher um varão com as argolas, com o ilhós convencional, de acordo com o tamanho, o estilo do ambiente, e é a facilidade. Porém, o cortineiro, ele traz uma sofisticação para o ambiente e ele traz uma atmosfera muito mais refinada. E existem 3 tipos de cortineiros: o embutido, o sobreposto e o iluminado. Então vamos falar de cada um. O embutido. Pois é, o cortineiro embutido, ele é colocado entre a esquadria e o teto, e o vão do teto. É no rebaixamento do teto em gesso ou em drywall. E ele acompanha o comprimento da janela ou da porta da varanda. E ele é confeccionado, ele é projetado, ele é idealizado antes do seu projeto de interiores, na hora que você vai confeccionar o teto. Por quê? Existe um acabamento na horizontal, onde você insere o trilho da cortina, e para ele ficar perfeito antes do fechamento. Caso isso não ocorra, pode acontecer algum tipo de problema e esse acabamento não fica perfeito. Qual o tipo de trilho que nós usamos? É o trilho suíço, que ele tem um acabamento muito mais bonito e ele tem as roldanas deslizantes. Trilho suíço. Ah, tá. É o trilho suíço. Né? Ele pode ser o trilho simples ou o trilho duplo. Existe também o trilho triplo, o quádruplo. Existe um acabamento de 4 milímetros, que é um mini, que é mais indicado para um quarto infantil, ou de 7 milímetros. Então você tem que analisar qual tipo de tecido de cortina que você vai utilizar. E ele fica muito bacana no ambiente. Ele promove uma atmosfera, igual eu acabei de falar, acolhedora, aconchegante, e aquele acabamento perfeito. Porque você já notou que ninguém quer um ambiente muito tumultuado, as pessoas querem um ambiente mais sofisticado, mais prático. E ele ajuda a encobrir as imperfeições, caso aconteça, da cortina, desse tipo de acabamento. Exatamente. E ele é muito mais prático. Muito mais, de fato. E é o que você falou, e não fica aquela poluição visual. Não, né? não fica. Ele compõe, se você souber fazer, souber procurar um profissional que te oriente, como você falou. Dependendo, você tem que planejar isso antes de fazer. Com certeza. Na hora do projeto. Na hora do projeto, você já tem que pensar nisso. Com certeza. Né? Na hora do projeto. Que aí compõe. Teto.
Sim. Você fazer depois, aí você já tem que usar outra estratégia. Sim, e você tem que saber também qual tipo de tecido de cortina que você vai utilizar. Certo. Se é um voal, se é uma gaze de linho, se é um veludo, se vai ter blackout, se não vai ter, quantas forrações, para você ver também a espessura desse vão, porque o vão não pode ficar sobrecarregado, porque de maneira compromete na abertura e no fechamento da cortina. Sim. O segundo tipo é o sobreposto. O sobreposto, ele pode ser utilizado num teto com rebaixamento em madeira. Aí você coloca o acabamento também em madeira. Eu já vi muito e já fiz alguns projetos numa varanda gourmet, aonde com o teto rebaixado em madeira, você coloca na extensão, é de fácil instalação, o teto já está pronto, você coloca só aquele arremate. E a madeira traz um certo aconchego, refinamento para o ambiente e fica muito bacana. Aí você também tem que estabelecer a espessura do vão de acordo com a cortina ou a persiana que você vai utilizar e as camadas. Agora, uma dica também que eu acho importante. Caso você já tenha um teto rebaixado em gesso, que é só fazer um arremate, um acabamento e fazer um cortineiro, você pode fazer com arremate num gesso. Aí você coloca o arremate no próprio teto e você faz um cortineiro também. Por isso que pode ser feito em gesso. E fica muito bacana também. E nesse caso aí, principalmente nesse caso, você tem que pensar muito no tecido que você vai utilizar nessa cortina. Geralmente é um tecido leve, um tecido em voal. Leve e fácil de lavar. Porque no ambiente gourmet... Exatamente. Né? Exatamente. Geralmente são as persianas também, né? As persianas translúcidas que você pode colocar, mas tudo já é pensado adequadamente, né? E geralmente são persianas no ambiente gourmet, mas eu estava falando o arremate com no teto de gesso já constituído e com o cortineiro que você faz. Aí você pode também usar nos tecidos de acordo com o estilo da decoração e quantas camadas de cortina você vai inserir no projeto. Esse é o embutido, sobreposto. É esse que é o sobreposto. Esse é o sobreposto. Que fica... O teto já está em madeira ou já está em gesso. Aí você faz ou arremate em madeira ou aquele contorno em gesso. No próprio gesso. Aí você pode escolher. E o iluminado, ele é válido para ambos os cortineiros, tanto o embutido quanto o sobreposto, mas a gente coloca uma iluminação, uma fita em LED, para dar uma atmosfera mais intimista, com aquela luz indireta, de preferência uma luz amarelada, para promover também um certo estilo dentro da sua sala ou do ambiente que você quer, né, colocar o cortineiro. E um detalhe que eu acho importante é o seguinte, você precisa... Quando você abre a cortina, ela causa um certo volume nas extremidades. Você já percebeu isso? Já, sem dúvida. E é importante também você estabelecer a espessura do vão que você vai abrir de acordo com o tecido que você vai utilizar, para não ficar aquela coisa tumultuada. E ajuda na melhor conservação do seu cortineiro. E até das próprias roldanas, na hora de você abrir e de você fechar. Ajuda na manutenção. A manutenção. Tudo tem que ter um bom caimento. E para ter esse bom caimento vai depender, lógico que tem as medidas tradicionais, que você, né, que o gesseiro e o seu arquiteto, o seu designer de interiores vai, né, especificar no projeto, mas tudo depende do ambiente e do tipo de tecido que você vai optar para poder colocar. Eu acho que mandei o recado certinho hoje. Certinho. Se tiver dúvida, meu amigo, procure o profissional. Eu acho que hoje eu falei melhor. tudo. É melhor procurar o profissional. É evidente. Ele vai saber como te orientar e o que é melhor para o seu ambiente. Pois é, mas por favor, vamos usar os cortineiros. Eles estão super em alta. Está em alta mesmo, né? Está em alta. E é uma atmosfera muito leve, muito sutil. Deixa o ambiente muito mais harmônico. Ele traz assim uma paz na estética do ambiente. Até em consultórios médicos eu tenho visto sala de espera. Em todos os lugares, em todos os ambientes. Basta a pessoa escolher, né, o estilo de ou persiana ou cortina para poder fazer a opção. Isso aí. Luiz Henrique, designer de interiores, falando conosco no Casa Arrumada sobre cortineiro. Meu caro, um forte abraço para você, obrigado mais uma vez e terça-feira que vem eu te espero aqui de novo. Com certeza. Combinado? Um forte abraço e até terça-feira que vem. Até lá.
Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento: Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Tribuna Transamérica.